Você sabe qual é o principal erro de quem quer passar em medicina? Não fazer simulado. Pois é, um dos maiores erros que você pode cometer ao longo da sua preparação para o vestibular é não fazer simulado. E para você entender a gravidade desse erro e todas as consequências que ele pode gerar na sua preparação, eu vou voltar lá atrás na minha história e te contar quando eu comecei a minha trajetória para minha aprovação em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá no meu primeiro ano de cursinho. Assim como muitos de vocês, eu não fiz uma boa escola. E quando eu cheguei no curso pré-vestibular, eu me sentia muito inseguro. Eu não me achava tão inteligente, tão capaz quanto os meus colegas que tinham feito escolas melhores ou que já estavam ali no seu segundo e terceiro ano de pré-vestibular. E esse medo, essa insegurança se refletia numa paralisação, num bloqueio que eu tinha em não fazer os simulados. Pois é, eu tinha muito medo de fazer os simulados e ir mal, não tirar uma boa nota, ficar entre os últimos colocados e ir mal, e comprovar aquela que era a minha insegurança, de que eu não era tão capaz quanto as outras pessoas. Então eu não fazia os simulados. Mas essa visão que eu tenho hoje, que eu estou compartilhando com vocês, eu não tinha no passado. Eu inventava uma série de desculpas que na minha cabeça faziam muito sentido, e eu tenho certeza que muitos de vocês usam essas desculpas até hoje para não fazer os simulados. E a mais clássica delas, é que eu me lembro com mais força, era a seguinte: eu não vou fazer o simulado agora, eu não vi toda a matéria ainda, eu vou esperar ver toda a matéria e quando eu tiver visto todas as aulas, feito todas as listas de exercícios, estudado todo o conteúdo, eu vou fazer o simulado. Eu acabei de começar no cursinho, não tem pra que eu fazer o simulado agora. Essa era a principal desculpa que eu usava, e eu tenho certeza que muitos de vocês usam essa desculpa até hoje. E olha, se você já falou isso pra você, cuidado. Ok, mas o que aconteceu no ano que eu não fiz nenhum simulado? Como eu estava falando pra vocês, eu tinha muito medo e muito receio de ir mal, então eu deixei isso de lado. Até que chegou o dia da prova. E o que aconteceu? Uma catástrofe total. Além de não estar preparado e treinado para fazer a prova, eu não tinha uma estratégia bem definida e treinada. Então eu não sabia com qual matéria eu ia começar. Eu ficava pulando entre uma matéria e outra, tentando achar ali o melhor caminho. Eu não tinha um método, eu não tinha um caminho para seguir na prova. Eu estava muito confuso, muito perdido, porque eu não tinha treinado. E o pior de tudo, eu tenho certeza que vocês já estavam esperando essa resposta. Eu não consegui fazer a prova no tempo certo. Na época, no meu primeiro ano de cursinho, o segundo dia do Enem era Linguagens, Matemática e Redação. E eu perdi tanto tempo na escrita da redação e tanto tempo na prova de matemática porque eu não sabia identificar as questões mais difíceis e perdia tempo nelas. Eu não ia para as mais fáceis, eu não pulava questões. Eu perdi tanto tempo nessas duas partes da prova que, pasmem, eu tive que chutar 15 questões de português direto no gabarito porque eu não tive nem tempo de ler essas questões na prova. É devastador. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso ou ainda vão passar, se não fizerem simulado. Aquilo me traumatizou tanto, foi tão impactante para mim, que eu mudei totalmente no meu segundo e terceiro ano de cursinho. O simulado virou o meu principal aliado. E é isso que eu quero que você entenda agora. Como que o simulado resolve todos aqueles problemas. E eu custei muito para entender o que estava acontecendo. Que esse meu medo e essa minha insegurança me impedia de fazer simulado. E o fato de eu não fazer simulado reforçava o meu medo e a minha insegurança. Porque a melhor forma de você acompanhar a sua evolução ao longo do ano de preparação e se sentir mais confiante e perder o medo e a insegurança é ver as suas melhoras no simulado, ver a sua evolução. Mas como eu não fazia o simulado por medo e insegurança, eu não tinha esse principal mecanismo para me sentir mais confiante ao longo do ano e sentir que eu estava melhorando. Então, além do treinamento, que o simulado obviamente é responsável, além de melhorar o tempo de prova e a estratégia de prova, isso todo mundo fala. O que ninguém fala para vocês muitas vezes é que o simulado é a principal ferramenta para você ver a sua evolução ao longo do ano de preparação e se sentir mais confiante. E é por isso que não fazer é um erro tão grande. E custou a minha aprovação no meu primeiro ano. É isso que vocês têm que entender. Isso me traumatizou tanto que no ano seguinte eu fiz uma mudança radical. Eu comecei a fazer os simulados mensalmente. Todos os simulados que tinham no quadro eu fazia. Religiosamente. Eu não perdia um simulado. Não importa se era da FUVEST, se era do Enem, se era de qualquer vestibular. Se tivesse ali na minha plataforma, se fosse postado, no final de semana eu pegava e fazia. E o que aconteceu nessa minha preparação? Eu me senti muito mais confiante e muito mais treinado para a prova. E aquela história de não ter tempo para ler as questões e ter que chutar um monte, não aconteceu mais. E eu vou explicar para vocês por quê agora. O simulado, ele é a oportunidade que você tem de testar a estratégia de prova e treinar o tempo de execução das questões. Basicamente, no simulado, tem 3 habilidades que você treina com muita força e que vão fazer diferença no dia da prova. A primeira delas é a estratégia de prova.
Ao longo dos simulados, você vai ter oportunidade de variar. Começar por matérias diferentes. Às vezes um dia você vai começar ali por ciências da natureza, outro dia você vai começar por ciências humanas, e você vai ver qual simulado você performou melhor, se foi o que você começou por humanas ou começou por natureza. Uma segunda habilidade muito importante que você vai treinar é identificar as questões fáceis e médias, as questões que você sabe fazer, e pular as questões difíceis. Como a gente já falou para vocês aqui no canal do quadro várias vezes, em vários conteúdos, as questões difíceis, elas são a minoria, a maioria das pessoas vão errar, e não são elas, não é acertar as questões mais difíceis da prova que vai te aprovar. Você tem que acertar as questões fáceis e as questões médias, que são aí 80% da prova. E você não pode perder tempo com as questões muito difíceis que você não sabe fazer. E identificar as questões difíceis e pular elas para ganhar tempo de prova é uma habilidade que você treina no simulado. Assim como a terceira habilidade, que é o tempo de execução das questões. É só fazendo muito simulado, fazendo muita questão no tempo ali, cronometrado e com aquela pressão do dia de prova, que você vai treinar e vai conseguir dar conta de fazer as questões em 3 e 4 minutos. Não adianta, é treino. E se você não treina ao longo do ano, invariavelmente vai chegar no dia da prova e vai acontecer o que aconteceu comigo e o que acontece com um tanto de pessoas. Você vai ali se perder e não vai conseguir fazer a prova no tempo e vai jogar o seu ano de preparação fora. Ou seja, não minta mais pra você. Não dê mais desculpas falando que eu tenho que ver toda a matéria antes de fazer simulado, eu tô com medo de fazer simulado, vou deixar o simulado mais pra frente, entrei no cursinho agora, não vou fazer simulado. Pare de mentir pra você. Se você não fizer simulado, a chance de você ser aprovado é mínima. O simulado ele é essencial para sua aprovação. E para você que possivelmente está pensando, mas eu não tenho acesso, eu não faço cursinho, não tem simulado gratuito disponível na internet. Agora, no momento que a gente está gravando esse vídeo, primeira semana de agosto, o quadro vai liberar uma série de simulados Enem gratuitos para vocês que vão prestar o Enem 2023, para ajudar vocês na prova. O primeiro simulado vai acontecer agora dia 20 de agosto de 2023. Se você quer ter acesso a esse simulado gratuito Enem do quadro, vai lá no Instagram do quadro, @quadroead, e comenta no último post que a gente postou a palavra simulado, que a gente vai te dar o acesso.